E para a gente poder falar dessas alterações vocais, o tanto isso é importante para a dignidade, para a identidade do indivíduo, eu trouxe duas super especialistas em voz, referências aqui no estado do Espírito Santo, para poder fazer um bate-papo gostoso sobre isso, que é a Lívia e a Carol. Você podia se apresentar, Lívia, por favor? Sim, eu sou Lívia Lima, fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação humana. Fiz toda a minha trajetória voltada para a voz, comportamento, as relações e o efeito desses comportamentos e das emoções na voz. Então, enveredei pelo mestrado na psicologia, fui fazer doutorado em distúrbios da comunicação humana e fiz o pós-doutorado em ciências, fechando esse ciclo acadêmico para compreender e mergulhar cada vez mais no universo da voz. Maravilhoso. Eu sou Carolina Nhoque, conhecida como Carol Nhoque. Eu também sou fonoaudióloga, especialista em voz, e eu também tenho um itinerário muito parecido com o da Lívia, mas em áreas um pouquinho diferentes, com mestrado em fisiologia, ciências fisiológicas, para entender todo o funcionamento do corpo, e doutorado em neurociências. Então a gente vem trabalhando bastante aí nessa interface de voz e neurociências, voz e neurologia, e dentro da especialidade, né, da fonoaudiologia da voz mesmo. Perfeito. E trazendo isso, esse vídeo que a gente acabou de assistir da Celi, do que a gente assistiu, que o mundo assistiu na abertura, porque particularmente eu tomei um susto quando eu vi, eu não esperava. Então, eu quis muito trazer esse exemplo, e eu conversei com vocês duas antes que eu traria esse exemplo, para a gente poder mostrar para as pessoas que é possível para todo mundo alguma melhora. Às vezes a gente não vai ter o ideal, né? E o tanto que a motivação, mas eu estar entregue, a questão da ansiedade, do emocional impacta na saúde vocal, né? Você podia trazer um pouquinho, Lívia, assim, do impacto do nosso comportamento na saúde vocal e de como a gente produz essa voz, como isso funciona? Claro. A voz, Carol, ela tem uma produção, ela tem uma questão biológica. Então, a primeira característica da nossa voz vem do nosso corpo. Então, o tamanho do meu pescoço, o tamanho da minha caixa torácica, isso vai impactar também no tamanho dessas minhas cordas vocais, das pregas vocais. A gente tem um controle central, que é um controle neurológico que produz essa voz. Se o meu controle central, que está ali trabalhando em cima do meu estado de ansiedade, de alerta ou de relaxamento, isso vai impactar na forma como esses músculos são recrutados. Isso impacta inclusive no meu modo respiratório, na minha frequência respiratória. Então, claro que isso vai impactar na voz. Então, eu tenho que pensar que eu tenho uma base biológica anatômica, que eu já nasci com ela, eu tenho um controle neurológico central e periférico, que vai impactar na produção dessa voz, e permeando nisso tudo, eu tenho emoção, eu tenho comportamento, eu tenho personalidade, que vai influenciar. Então, no dia que eu estiver mais tensa, mais agitada, a minha voz também vai ficar mais tensa, mais agitada. Se você está apressada, imediatamente você fala mais rápido. Não preciso, agora eu vou falar rápido porque eu estou com pressa. Acontece, quando você vê, você já está lá até atropelando as palavras. Quando alguém te liga, você está dormindo, a pessoa fala, te acordei, você fala, não, já tinha acordado. A pessoa sabe que ela te acordou, porque a sua voz está extremamente relaxada. Às vezes ela fica até um pouco mais rouca, a gente fala uma voz preguiçosa de manhã. Então toda essa questão, ela vai impactar sim no produto final dessa voz. E o que a gente precisa pensar, já trazendo para a fono, é o quanto que eu vou regular, gerenciar, treinar algumas habilidades para que esse fator de base emocional, por exemplo, ou comportamental, não impacte de modo negativo no meu paciente. Uma coisa interessante, até pegando o gancho da Lívia, quando a gente tem um problema de voz, o fonoaudiólogo tem que ter a expertise ali do momento de entender a causa desse problema. Então a gente divide, né, os problemas de voz num sistema de classificação. Então eu posso ter um problema de voz de origem funcional, comportamental, um problema de voz que vem de uma origem funcional, mas aí eu já tenho uma lesão e uma alteração nessa estrutura, que é a prega vocal, as cordas vocais, e eu tenho problemas de voz que independe do uso, que são os problemas de voz de disfonia orgânica.
né? No caso da Celine, que ela tem uma doença neurológica e que gerou e manifestou, dentre outros sintomas, também problema na voz. Então é muito importante a gente conseguir detectar qual é a causa desse problema, porque isso vai mudar todo o nosso tratamento. Então isso faz parte da semiologia, da avaliação do fonoaudiólogo, porque isso muda a sua atuação. Então, a depender do que o paciente tem como causa do problema de voz, então ele vem de uma origem comportamental, com influência de emoção ou do uso inadequado da voz, eu vou tratar de um jeito. Esse problema de voz não depende do uso da voz, mas ele existe, né? Eu vou tratar de outro jeito, eu vou conduzir o tratamento de outro jeito. Então é bem importante isso, porque alguns problemas a gente consegue solucionar plenamente, outros problemas a gente consegue assessorar e ir conduzindo de uma forma a viver com aquilo da melhor forma, e outros problemas talvez a gente não tenha tanto desfecho como a gente gostaria, e faz parte do nosso fazer organizar isso com o paciente, para ele aceitar essa nova voz, talvez, ou essa nova condição de comunicação. Agora, sabe, essa questão da Celine, ela me traz uma outra reflexão. Uma coisa não vai excluir a outra. Então, ela tem um problema de base orgânico, certo? Ela tem uma questão neurológica envolvida que não tem relação com o uso vocal dela, que é a síndrome da pessoa rígida. Essa questão dela de base biológica acaba gerando alterações nesse músculo, nos músculos que eu comentei, e isso vai impactar. Então a voz passou a quebrar mais, ela passou a ter mais dificuldade na flexibilidade vocal, na extensão, todo o problema que ela partilhou com a mídia. Somado a isso, você imagina como que é na vida do artista ter que lidar com a perda dessa identidade dele, do que era a vida dela. Então, até no documentário dela, inclusive, tem um trecho que ela comenta que o difícil não é ter que encarar a dor e as horas e horas de treinamento. O difícil é ter que cancelar um show. Então, isso mostra o quanto que realmente, quando essa voz não corresponde ao que ela precisa, isso impacta não é só na voz, é na vida dela, é em quem ela é, na artista que ela é. Então, e certamente pensa nas Olimpíadas, o mundo inteiro esperando. E o que eu achei que foi muito precioso é que o documentário dela saiu antes das Olimpíadas. Então as pessoas puderam acompanhar toda a vulnerabilidade dela. E ela tinha um mundo inteiro torcendo por ela. Por quê? Porque ela partilhou o bastidor. E às vezes a gente não partilha as nossas vulnerabilidades achando que são fraquezas e que eu não tenho que pensar nas minhas fraquezas. Verdade. Não tenho que expor as minhas fraquezas. Ela soube trabalhar muito bem isso a favor dela. E tem um momento, não sei se você lembra, que o pianista olha extremamente encantado para ela, como se a conquista fosse dele também. E ali, ouso dizer que talvez fosse um dos momentos de maior desafio dela no ensaio, talvez uma quebra, talvez alguma coisa que ela não estivesse conseguindo. Na hora que ela conseguiu, ele vibrou tanto com o não verbal dele naquele momento, que foi muito bonito de ver. A Lívia fala de uma coisa muito interessante, que é da identidade, né? Então a nossa voz é a nossa identidade. A gente carrega a nossa vida com a nossa comunicação. Então realmente quando a gente sofre algum problema de voz, né, ou tem algum desafio nessa comunicação, isso realmente mexe com a pessoa, e a pessoa tem que se reinventar, se achar o eixo e conseguir produzir. E o fonoaudiólogo, acho que é um excelente profissional para ajudar nessa condução. A gente está falando de artista, mas isso pode acontecer com pessoas não artistas. E a importância daquele problema vai ser o mesmo, né? E a resolução do problema também. Vindo disso do impacto, que é não só para Celine Dion, mas que para qualquer pessoa, uma vez chegou, embora eu não seja especialista em voz, mas chegou uma pessoa para mim pedindo ajuda, né, enquanto fonoaudióloga, que era uma professora, que ela estava perdendo a voz dela. E ela tinha muita paixão pela função dela. E o impacto disso para a vida dela. O tanto que isso estava impactando. Ela poderia aposentar por invalidez, enfim, uma série de coisas que poderiam acontecer, mas não era só isso. Era o que ela ia fazer da vida dela. O tanto que aquilo era a identidade, era a alegria dela. Desejo de estar ali. Exatamente. Então,
aquela mulher chorava na minha frente, aquilo foi tão impactante, obviamente eu encaminhei para um fono especialista em voz, que teria, não sei a que ponto chega de melhor, ou que seria possível, o que vocês estão falando, que às vezes não é, eu sei, enquanto fono, que não, às vezes a gente não chega a 100%, mas o que seria possível para ela, nesse caso, sabe? Aí eu penso já em outra questão que é muito delicada também na clínica vocal, que é entre o real e o ideal, a gente tem que lidar com a frustração do paciente. Então, nem sempre dá para chegar onde o 100% da qualidade que ele gostaria. Então, hoje nós temos trabalhado muito mais um conceito da funcionalidade vocal. Então, essa voz precisa ser funcional, precisa dar conta das demandas da conversa com os amigos, no trabalho, tem que fluir, tem que dar conta. Não necessariamente vai estar 100% com a qualidade que aquela pessoa gostaria de ter, dependendo do problema de base que ela tiver. Sim. Tá? Claro, quando eu penso em vozes profissionais, artísticas, a gente estava falando da Celine, ali é um nível de ter que ser impecável, é altíssimo. Sim. Mas na voz falada, nem sempre eu vou ter essa exigência. Então, precisa ter funcional. Eu já tive paciente com paralisia de prega vocal. Uma corda vocal não mexia. Uhum. E um dia ela chegou na sessão comigo extremamente feliz porque ela tinha conseguido chamar a vizinha de casa. Ai, que legal. Ela não conseguia porque a vizinha não ouvia. Ela usava um cabo de vassoura para bater na grade, para fazer barulho para a vizinha vir. E nesse dia ela falou, a minha vizinha me ouviu. Minha voz tá boa. Que massa. Então isso é funcionalidade vocal. Se fosse pegar em termos da qualidade, um paciente com paralisia, às vezes ele vai ficar com um pouco de rouquidão, um pouco de ar nessa voz, dependendo da posição da paralisia. Mas ela tinha funcionalidade, que era conseguir chamar a minha vizinha. E a gente pensando enquanto fono, é o que eu faço no meu trabalho. Porque eu falo com os pais, assim, quando a gente prescreve também, no caso de autismo, TDAH, transtorno de aprendizagem, são muito especialistas, eu falo o que é ideal, o que é possível. Primeiro, de vocês conseguirem realizar. E o segundo, a gente não sabe até onde a gente chega. Mas a gente tem que tornar a vida da pessoa mais leve possível e dar para ela a dignidade de poder, no meu caso, de escolha de vocês, do que vai ser mais funcional. Eu também, o que vai tornar a vida dessa pessoa mais funcional. Só abrindo um parênteses que é uma missão do fono, né? O que eu posso fazer para a sua vida ser mais funcional. Pensando nisso, Carol, nessas alterações vocais, nos casos neurológicos, como que isso funciona? Eu estava bem aqui refletindo mesmo, porque quando a gente vai para as disfonias orgânicas, né, uma delas são os problemas de voz de ordem neurológica, o profissional tem que criar uma habilidade de interpretação e de condução do tratamento de uma forma muito empática, obviamente, porque alguns problemas a gente consegue até resolver numa paralisia de prega vocal, mesmo que a função, mas existem outros problemas, outros tipos de doença que são de ordem progressiva. Então, pode ser que essa voz não vai melhorar, mas você consegue estabilizar, você consegue dar algum tipo de parâmetro vocal mais funcional, onde ele consiga falar o bom dia, conversar dentro de casa, exercer o seu trabalho, talvez de forma adaptada. Então, nas disfonias neurológicas é um desafio grande, porque a gente tem que conduzir junto ao paciente e à família, que são as pessoas, a família e o trabalho, né, que são geralmente com quem a pessoa vai se relacionar, de forma na comunicação, né, para mostrar quais são os limites terapêuticos, né. E a gente também, enquanto fonoaudiólogo, está preparado para frustrações do paciente e nossa também. Porque é óbvio que a gente quer voltar com a voz que o paciente deseja. Mas muitas vezes as condições de saúde não te permitem. Então, o que eu posso fazer enquanto profissional para ajudar esse paciente a ter a melhor voz possível dentro daquele quadro clínico? E aí, assim, trabalhar sob evidência científica é mandatório, né? Principalmente na área de voz, que é uma área super avassaladora em termos de produção científica. A gente tem que estar lendo artigo o tempo todo, acompanhando periódicos. E na neurologia, a gente tem a neuromodulação não invasiva, que é uma das técnicas hoje bastante promissora, incluindo para os problemas de voz de origem neurológica. A neuromodulação
ela trabalha também com outras áreas, a gente pode utilizar em outras áreas na fonoaudiologia, como dor orofacial, zumbido somatosensorial e os problemas de voz e a deglutição. E na linguagem também, não pode esquecer da linguagem. Então, à medida que o paciente tem uma condição clínica neurológica, a gente consegue avaliar de fato que condição clínica é essa e qual o seu propósito terapêutico utilizando a neuromodulação. Então, neuromodulação não invasiva não depende de cirurgia, não se implanta nada na cabeça do paciente, porque existe a neuromodulação invasiva, que é o DBS, que é como se fosse um marca-passo colocado dentro da região específica do cérebro. Não é essa. Então, a não invasiva é aquela que eu uso, a gente chama de devices, né? São dispositivos em que vai utilizar uma corrente elétrica ou uma corrente magnética, né, que depois se converte em elétrica, que vai mudar o status de funcionamento daquela área do cérebro. Então, como a Lívia falou no início, que a gente tem a nossa produção vocal também regulada pelo central, a gente consegue mudar algum padrão fonatório a partir dessa neuromodulação. Então, é uma técnica bem promissora, tem que saber o propósito, quais são os efeitos adversos, como aplicar, mas que de fato pode ser hoje um recurso terapêutico adjuvante ao processo terapêutico fonoaudiológico. Então não vem para substituir, vem para agregar, porque se eu consigo deixar esse cérebro um pouco mais preparado, modulado para aquilo que eu quero, que pode ser para inibição e pode ser para excitação do cérebro. Então, se eu consigo modular esse cérebro, aí eu entro com a minha intervenção associada. Então, as evidências científicas têm sido bastante robustas, muitas meta-análises, que a gente chama que são artigos mais robustos, que mostram de fato que tem evidência para ser utilizado. Então, é um recurso que a gente pode utilizar nas disfonias neurológicas, mas não é só isso, né? A gente tem todo o processo terapêutico que envolve aquele paciente dentro da clínica fonoaudiológica. E é engraçado porque eu brinco com as pessoas que a voz só é clara, o que é voz, na cabeça do especialista em voz. Uhum. Porque para as outras pessoas, a voz se mistura com a fala, com a linguagem, isso mesmo. a comunicação. Mesmo. Então, o conceito da voz, o que é essa voz e como a gente trabalha a voz, é muito claro na cabeça do especialista. Só abrindo parênteses, eu costumo brincar na clínica, quando alguém me pede alguma ajuda de voz, não sei o que, eu falo assim, chama o fono. Porque pra mim é tão claro que eu não vou saber fazer, porque eu consigo saber qual é o problema de voz. Eu falo, chama o fono, gente. Não precisa de ajuda, você vai estar. Eu não sei, eu não sei se vocês sabem disso também, mas assim, porque é claro pra gente. Sim. Aonde está o problema, né? Mas sim. Não, mas Carol, veja, é tão abstrato que uma criança ela só vai conseguir entender o que é voz a partir de 5 anos e meio. Antes disso, ela não tem maturidade cognitiva para saber o que é voz, para entender o que é voz. Então você imagina que às vezes chegam crianças de 4 anos ao consultório, não sabem o que é voz, não tem condições de aprender aquilo. Então, assim, como é que a gente precisa sempre pensar no nosso trabalho? Ajudar o paciente a fazer o monitoramento vocal dele da melhor forma possível. E isso não tem preço. Eu vejo, muitas vezes, eu pego um paciente, eu vejo na expressão dele, quando ele se conecta com uma parte da voz que ele tinha antes do problema. E várias vezes eles falam, essa é a minha voz. Ah, que legal. Essa é a voz que eu tinha antes do problema X acontecer. Então ele tem memória dessa voz. E aí, o meu desafio na terapia é construir ferramentas, formas dele conseguir se reconectar com elementos dessa voz. Então eu vou partir para o monitoramento visual. No consultório a gente usa muito análise acústica, o monitoramento espectrográfico para ajudar esse paciente a ver a voz dele. Eu vou investir no monitoramento sinestésico. Veja, na hora que você fala, só você sente o que você fala. Se você não me contar, falar assim, Lívia, hoje minha garganta está ardendo um pouco para falar, eu não vou saber. Então existe uma parte da voz que eu brinco, é do dono da voz, que é o sinestésico. É só a pessoa. Se você sente dor, desconforto, faz esforço para falar, isso não é normal, você precisa procurar uma ajuda. Perfeito. E a coisa da voz, né? Como que o meu contato com a fono, ele é antigo. O meu irmão teve o calo
na corda vocal, quando era criança. E eu que levava ele para logopedista. Eu que levava, eu era a responsável da casa, de uma vez por semana, levava, né, que era logopedista. Não era nem a nossa profissão regulamentada ainda. Então, assim, o problema vocal e a fono, ela tá na minha vida há muito tempo. Eu lembro que eu ficava assistindo o que ele fazia, soprando a vela, sabe? Eu lembro, o que eu mais lembro é ele soprando a vela. Pois é, fluxo de ar, tá vendo? Fluxo de ar era a forma que naquela época eles tinham para a criança, o seu irmão, naquela situação, entender que ele precisava liberar o fluxo de ar para produzir o som. Porque a base da voz é qual? A respiração. Verdade. Então, se eu não tenho esse suporte respiratório, se eu não tenho um bom fluxo, eu começo a fazer essa voz aqui, por exemplo, eu estou cortando o fluxo. Sim. Eu estou aumentando o grau de tensão de esforço e estou cortando o fluxo. E se eu faço essa voz aqui? Está sobrando fluxo. Está saindo muito fluxo. Então, o brilho dessa voz vai vir de uma coisa que precisa ser muito equilibrada, que é o controle muscular com a pressão desse ar. Se eu tenho mais pressão do que fechamento, sai muito ar. Se eu tenho mais fechamento do que ar, acaba, estrangula. Você imagina que eu recebo pacientes que têm essa voz. Que chega assim. Então você imagina o grau de sofrimento dessa pessoa, primeiro pelo esforço que ela precisa fazer, pelo cansaço, sente desconforto. E as pessoas não vão escutar. Você imagina essa pessoa numa situação de ruído, numa festinha, um almoço em família. Se ela for um almoço de família lá de casa, tem um monte de gente que fala mais alto do que deveria. São os italianos, você entende, né? Então, tá bom. Aqui é tudo italiano. Então, assim, isso tudo, o que essa pessoa começa a fazer, Carol? Não quero ir não. É uma engrenagem, né? A gente tem os 3 níveis, né? O respiratório, o fonatório e esse articulatório, de onde o som vai ser modificado. Então, é uma engrenagem quase que simultânea, né? A gente tenta didaticamente ficar dividindo o ar que vem dos pulmões, que vibra a prega vocal, que vai ser articulado, mas na verdade isso acontece, olha, eu estou aqui falando, acontece de forma dinâmica e online, vamos dizer assim, é full time. Perfeito. Então, é uma engrenagem que aí o fonoaudiólogo, que é o especialista, e que ele consegue ter esse olhar do que é a voz daquela pessoa, ele consegue detectar qual é o nível que está alterado, se é 1 nível, se é 2, ou se são todos os níveis alterados, para propor o tratamento. E o impacto disso, né, da alteração, em qualquer nível que seja, a gente tem, inclusive, muitos estudos que mostram o impacto do problema de voz na vida da pessoa, na qualidade de vida, em como ele enfrenta o problema, né? Isso são os estudos de coping. Então, existe assim, uma ciência grande já mostrando que é óbvio que qualidade de vida é uma coisa percebida individualmente. O que é qualidade de vida para mim pode não ser para outra pessoa. Mas a gente já tem formas bem interessantes de medir isso e junto com o paciente ganhando aquela funcionalidade. Então é bem interessante porque um problema de voz ele pode ser altamente limitante, incapacitante, mas a gente consegue recuperar e dar qualidade de vida, uma vida melhor para o paciente à medida que eu reabilito aquela voz, né? E distinguir o que é voz, o que é fala, o que é linguagem, isso está na nossa seara, né? O fonoaudiólogo faz isso muito bem. A população de forma geral, né, que não é o especialista, ou que não é nem o fonoaudiólogo, não precisa ser especialista em voz, é tudo falar, né? Eu tenho problema para falar. E aí que a gente vai entender, será que é a voz que sai alterada, o som? Né? Será que está trocando letras, né? Será que está trocando sonzinhos na fala? Então, é nossa competência isso dizer que problema que ele tem e quem que vai tratar. Sim. Vindo disso, a gente volta para a minha ideia do que me motivou, que era a comunicação e a dignidade. Porque quando a gente pensa em qualidade de vida, primeiro eu tenho que ter dignidade, senão eu não tenho qualidade de vida. Então, assim, a minha dignidade vai estar onde? Sabe? Se eu não me comunico minimamente, se eu usar a minha voz, eu perco a minha dignidade. Porque a gente precisa entender onde está o nosso limite enquanto profissional, sim, trazer essa segurança para o paciente. Olha, a gente fez tudo que a gente podia, você também fez a sua parte, porque tem paciente de que a parte dele também foi feita, de que ele não é o culpado
de que as coisas também não estão indo tão para frente, mas de trazer dignidade para ele ter qualidade de vida dentro daquilo que ele tem como material interno. Porque às vezes o material interno a gente muda. Sim. Né? Eu tenho uma regra assim com os meus pacientes, que é: enquanto tiver evolução e ele quiser tentar, estamos juntos. Perfeito. Porque na hora também que chega no platô, por mais que ele queira muito, se eu não tenho mais condições nem biológicas, nem funcionais de avançar, eu também preciso trabalhar essa limitação com ele. Uhum. Agora, se toda semana ele vai comigo, toda semana eu tenho um ponto de ganho, por isso que é importante eu ter metas, eu ter objetivos, eu ter formas de monitorar essa voz, que não seja só pela qualidade da voz. Então eu preciso ter vários elementos que me coloquem: olha, Lívia, ele está respondendo, essa prega vocal está funcionando. Ele quer continuar tentando, a gente continua. Estamos juntos. Não dá para tentar sem ele querer, e não dá para eu tentar se eu não tenho condições mais anatômicas, biológicas, o que for, para essa voz sair. E nesse acordo, funciona. O resultado chega, sabe? E é muito gostoso porque a gente mantém o engajamento do paciente. Perfeito. Falar de dignidade é uma coisa interessante porque tem muito a ver com o valor, né? O valor que eu dou para a minha vida e para a vida do outro, né? Então, é assim, se você tiver relacionamento com pessoas que não dão valor para a própria vida, como que vai dar valor para a vida do outro e como que isso vai se reverberar na vida do outro? A questão da identidade é muito forte na área de voz, é muito forte, porque a gente fala muito da parte da biomecânica da voz, né? Mas tem algo além disso que vai aparecer no nosso consultório e que aparece nas nossas relações, em como eu falo, né? Muitas vezes eu sei o que eu tenho que falar, eu treinei a técnica e tal, mas como sai esse som, com qual intenção que eu falo com o outro, isso mostra a identidade sua. Você liga para a pessoa, você sabe se ela acabou de acordar, se ela está feliz, se ela está triste. Então, tudo isso passa por esse aspecto de que a voz é a identidade. A gente vê muito forte isso na população transgênero, né? Que as pessoas que estão passando pela modificação, pela transição, eles chegam pra gente falando: olha, eu já estou com um shape do jeito que eu quero, eu já consegui fazer a transição, mas a minha voz, entre aspas, me denuncia. Né? Essa é a queixa clássica que aparece. Quando eu falo, as pessoas isso não traz a identidade que ele deseja ou que ela deseja. Então, isso vem numa corrente muito forte para a gente, porque a gente tem que pensar muito bem o que a gente entende de voz como o padrão ideal para aquela pessoa. E não é o padrão que a gente fala: a voz tem que ser fina, a voz tem que ser grossa. É o padrão que a pessoa deseja. Qual é o padrão, né? Se é que vai existir um padrão, qual é a manifestação vocal que traz essa sensação de identidade, né? E é isso, a pessoa conseguiu chegar nesse padrão de identidade, nessa forma de identidade, tá perfeito. Às vezes a gente tenta encaixar, né? A gente tenta ficar encaixando em outros padrões e não é esse o nosso trabalho, né? A gente tem que entender a comunicação nesse âmbito da diversidade e entender as queixas, né? E como que as pessoas almejam e têm desejos com relação à sua comunicação. Né? Eu quero falar mais fino, eu quero falar mais grosso, ou não, eu quero falar ou fino ou grosso, ou as duas coisas. Né? Então, tudo isso está muito junto e essa é uma população bastante específica e o fonoaudiólogo tem que ter muito estudo, né? E muita condição de atender essa população para dar esse melhor caminho. Sem imprimir crenças, né? Sem imprimir crenças, porque nós todos temos nossas crenças, a gente acredita em coisas, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar ali de forma humana, empática, mas de forma técnica, sem imprimir julgamentos e crenças. Perfeito. A voz é moldada social e culturalmente. Então, a voz que a gente tem, mulheres brasileiras, se chega nos Estados Unidos, elas acham que as brasileiras falam super grosso. Que a gente tem um jeito mandão de falar. Porque o nosso tom de voz é mais grave do que das americanas. E as americanas têm um outro elemento, elas têm mais nasalidade na voz do que a gente.
Então, isso tudo vai impactar. A gente não gosta tanto do jeito que elas falam. Isso, de algum modo, incomoda o meu sistema interno de referência. Claro que se eu me mudar para lá ou ficar um tempo lá, a gente vai o quê? Criando um efeito de habituação. Sim. E esse é um outro ponto. O paciente que vai ficando rouco aos poucos, ele se acostuma com a rouquidão. Olha que louco, que ele se habitua com esse referencial. Então, o tempo todo a gente está... É muito mais fácil uma pessoa que teve uma mudança súbita de voz procurar uma ajuda rápida, porque eu estava bem hoje, amanhã eu acordo sem voz, eu já vou ver o que é isso, do que alguém que vai perdendo a voz progressivamente. Verdade. Até porque quando a gente começa a perder a voz progressivamente, o que acontece? Você descansa, a voz melhora. Então, você trabalha muito, você dá muita aula, você grava muito vídeo durante a semana, aí chega sexta-feira e você fala, tô com a voz cansada. Vem o pigarrinho, vem às vezes uma tosse, ou a voz mais rouca mesmo. Aí você descansa sábado e domingo. Segundo, o que acontece? A voz está melhor. Aí o que você faz? Você se acostuma. Por quê? Melhor. Só que o que vai acontecer? Eu não tô brecando essa evolução, vai chegar uma hora onde esse problema de voz não vai melhorar. E vai me dar muito mais trabalho de resolver, porque se eu pensar em termos de lesões que eles foram adquirindo, as lesões já estão mais enrijecidas. A lesão de atrito no começo, de fonotrauma, né, de trauma de produção de voz, é uma lesão mais flexível, geralmente. Conforme vai passando o tempo, ela vai endurecendo, enrijecendo. Quanto mais dura a lesão, mais tempo eu levo. Então, às vezes, ele levaria, 4 sessões, 6 para resolver. Ele vai levar quantos? 12, 14, 16, 18? Então, ele também vai pagar um preço maior de tempo, além de todo o desconforto que ele teve. Por isso que a gente sempre orienta, se tem alguma queixa vocal por 15 dias ou mais, para tudo e procura uma ajuda. Perfeito. Tem que procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação da voz, tem que procurar um colega médico, otorrino, para ver o que está acontecendo, tem que ir atrás de alguma solução. Mais do que 15 dias com queixa vocal, mesmo que seja voz melhora ou piora, não dá para continuar. Tem que identificar o que está acontecendo. Sabe uma coisa que me fez lembrar? Como que no nosso país a gente acaba reforçando essa cultura da voz rouquinha, né? Eu particularmente, eu já tive várias pessoas que falam assim, nunca fiquei rouca, eu acho tão bonitinho. Ou aquela criança que fala rouquinho, é tão bonitinho. Então, assim, esse reforço social e cultural da rouquidão, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Voz rouca não é bonitinho, né? Voz rouca não é sinal de saúde. A gente precisa trabalhar com o bem-estar vocal e com a saúde da voz. A gente observa, inclusive nos nossos meios, às vezes a pessoa está mais rouca, foi para balada, né? Então, assim, a gente valoriza isso, sabe? Então, ter um problema de voz não é bom, não é bonitinho e não deve ser reforçado socialmente. A gente tem que procurar ajuda, como a Lívia coloca. E, Carol, quando a gente volta para pensando no voz e identidade, você trouxe isso da população trans, você falou que a gente conversou anteriormente, né, que tem uma portaria, uma resolução, não sei exatamente o quê, sobre os hospitais públicos, do que faz para essa população de ajuda nessa identidade, nesse resgate da identidade como um todo, mas da identidade vocal. É uma portaria do governo federal que habilita os hospitais universitários a realizar a cirurgia de redesignação sexual, que é a mudança de sexo, e criar um ambulatório de acompanhamento da população trans. Aí pode ser com a hormonoterapia, né, com atendimento de psiquiatra, assistente social, enfermeiro e fonoaudiólogo. Então, hoje a gente vê uma escalada dos serviços de hospitais universitários, incluindo o fonoaudiólogo, porque em algum momento essa pessoa vai querer melhorar a sua comunicação. Então é bem interessante, a gente tem no nosso hospital universitário esse serviço, acho que a população pode procurar, e a gente faz tanto o acompanhamento da equipe multi, né, para habilitar para cirurgia ou não, e o acompanhamento de hormonoterapia com fonoaudiologia junto.
é bem interessante. A gente tem uma população que precisa muito dessa abordagem, e a gente observa bastante as modificações e como que isso vai trazendo a questão da identidade, porque a pessoa que está passando pelo processo de transição, ela tem isso como o escopo dela, né? Eu sou de um jeito, eu preciso estar de outro jeito. Essa transição às vezes é um pouco nebulosa no início, então por isso que tem psicólogo, psiquiatra, médico e o fonoaudiólogo para ajudar nas questões da produção, porque a comunicação é quem vai realmente auxiliar essa pessoa a criar essa identidade ou dizer quem ela é de fato. Não criar um novo, mas talvez mostrar quem ela é de fato. Eu achei isso brilhante. Mostrar muito quem ela é. Sabe, como ela se sente, como ela se enxerga, porque isso é a identidade da gente. Exatamente. Como que ela se vê enquanto indivíduo. Então, e a voz faz parte disso. Assim como o corpo faz parte disso, a minha voz tem que acompanhar o que o meu corpo está dizendo. A gente não fala tanto da linguagem não verbal. Então, assim, a linguagem não verbal dessas pessoas também precisa, o vocal, nesse caso, a voz, precisa acompanhar. E aí a gente achei brilhante, achei tanto a dignidade de ser quem é e a identidade de eu poder, de quem eu sou, né? De como eu me sinto, de como eu me vejo. Porque isso, assim, se tirar a minha voz, se tirar meu movimento, eu deixo de ser a Carolina que eu sou. Você sabe que eu assim, quando eu fico sem voz, que acontece, né? Porque às vezes a gente dá muita aula e tal, ou tem algum estado mais de gripe, resfriado, a gente fica sem voz, eu não sou eu. Eu tenho vontade de ficar em casa, eu não quero falar com ninguém, porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. E aí a voz não sai, aí sabe, você tem que fazer aquela reunião e você sem voz, e aquilo é estranho. Como que isso mexe com a gente? Né? Porque a voz carrega as nossas intenções, a nossa vida, o nosso repertório, as nossas emoções, né? Carrega você como ser, né? E eu já passei por algumas situações sem voz, eu falei, ai gente, deixa eu ficar quietinha, você não tem nem vontade de falar. Como que mexe com a gente, né? Mexe muito. E essa parte que você estava comentando da identidade, aí a gente vai para um outro universo, que é o universo das pessoas que vêm buscando trabalhar a sua voz, para ter uma voz que de fato represente o momento de vida, da profissão, do trabalho. Então, às vezes, ela vem para buscar uma voz que passe mais segurança. Ela não tem problema de voz, se eu pensar em termos de qualidade. Sim. Mas ela tem uma voz que às vezes vai impedi-la ou dificultar que ela alcance um determinado projeto profissional. Que ela alcance, às vezes, até uma promoção. Porque tem estudos que mostram Tem que mulheres em cargos de liderança, elas têm vozes mais graves. Sim. Né? Então, isso tudo passa por uma questão que é o julgamento que o cérebro humano faz o tempo inteiro. A gente julga o tempo todo. E a gente julga as pessoas pela voz. Nem conheço a pessoa. Nossa, fulano é tão meigo. Verdade. Como é que você está falando que o fulano é meigo? Pela voz, porque provavelmente ele articula mais em sorriso, ele usa uma modulação mais ascendente, ele alonga mais as palavras. Aí às vezes você encontra alguém e fala, ai, fulano é um grosseirão. Que fala uma voz mais bruta, um ataque vocal mais intenso, uma articulação mais firme. Então, às vezes faz como se fosse um arranque na hora de falar, igual esse que eu fiz. Então, o tempo todo a gente está julgando. E a questão é, quando o julgamento que as pessoas fazem não bate com o que essa pessoa precisa gerar. Existe um meme, você já viu, que fala assim, como eu me vejo falando, que aí tem o Barney, né, aquele dinossaurinho. Aí, como que as pessoas me veem falando? Aí tá o Jurassic Park, aquele dinossauro. Porque é justamente isso que você está falando, a pessoa precisa ter um tipo de manifestação vocal, de postura, para determinado cargo, para determinada coisa, e ela não está enxergando tanto que a forma como ela está fazendo está impactando negativamente naquilo que ela precisa fazer. E é muito raro alguém espontaneamente pedir feedback para o outro sobre a sua voz ou sobre a sua comunicação. Não é um processo que as pessoas fazem naturalmente e deveriam fazer.
A gente deveria, principalmente quem usa a voz profissionalmente, quem trabalha com a comunicação, você faz liderança de grupos, de equipes, gestão de pessoas, aprenda a pedir feedback. Porque, às vezes, eu tenho que pensar que eu me enxergo de um jeito, que é o que você trouxe do meme, e o outro pode me perceber de uma outra forma. E a comunicação é percepção. Então, não foi a minha intenção. Quantas vezes a gente já presenciou uma cena dessa? Ou até a gente já falou. Nossa, você me desculpa, não foi a minha intenção. Só que o que você gerou foi, de fato, o que você comunicou. Porque a comunicação é a percepção. Então, se a pessoa não te percebeu daquela forma, o que houve? Foi o tom de voz? Foi a modulação? Foi a velocidade de fala? Foi a clareza da sua articulação? Foi o volume? Você fala muito baixinho, né? Eu passo uma sensação de que eu estou bem segura. Então, tudo isso constrói no imaginário do ser humano um julgamento para falar assim, a Carol é assim. A Carol é essa pessoa expressiva, comunicativa, feliz, alegre, animada. Como que você passa isso? Pelo jeito como você fala. As pessoas não precisam te conhecer muito para ela captar essa energia, digamos assim, da sua essência. Então, se a minha essência não está sendo traduzida, comunicada, olha que bomba que a gente traz para a nossa vida. É um elemento muito importante para ter uma voz saudável, uma boa voz que atenda às demandas, é o ouvinte. Por incrível que pareça, né? Porque quando a gente fala de voz, como é produzida, como é que a gente fala e tal, mas quem está ouvindo, ele faz parte desse ciclo de comunicação. E aí eu posso ter barreiras entre o ouvinte e quem está falando, e eu posso ter uma falta de alinhamento de expectativas também, né? Então, assim, quando a gente vai falar de voz normal, o que é normal, né? Que é assim, o que é normal para mim, eu não gosto, eu gosto, pode falar de gosto, não gosto. Então, assim, o normal depende de uma negociação cultural, social, de demandas, né? E aquele normal atende a expectativa, então, esse aspecto mais de contexto de vida. E a gente tem que colocar no cenário a pessoa que escuta. E ouvir o feedback, a gente costuma dizer muito na área da gestão, pedir o feedback e receba o feedback como um presente. Muitas vezes a gente não quer, mesmo até o feedback positivo, fica falando do jeito que eu falo, comentando como eu falo, né? Então, receber e aceitar o feedback só constrói, né? Só te melhora enquanto profissional, enquanto um ser falante, comunicativo. Então, assim, o ouvinte, ele tem um papel crucial, porque a gente só fala porque existe o ouvinte. Sim. Não é isso? Então, não tem outro propósito a não ser me relacionar com o outro. Então, ouvir a opinião, receber esse feedback como um presente, aceitar isso e tentar mudar, se é que é uma coisa importante, que às vezes não precisa mudar, né? Mas mudar também é uma coisa bem interessante. Para quem ainda acha que não precisa pedir feedback, dá para resumir e ficar com essa informação. Para que eu faço um feedback? Independente do que eu vou dar feedback. Para mudar comportamento ou reforçar comportamento. Sim. Certo? Essa é a finalidade do feedback. E voz é comportamento. A gente está conversando isso desde o começo. Voz é comportamento emocional, é comportamento funcional, biológico. Ela é comportamento. Então, se eu peço um feedback e a pessoa fala, eu acho que você fala muito rápido, ou você fala para dentro, ou você fala muito pelo nariz, eu tenho condições de ajustar o meu comportamento vocal para que eu possa entregar para as pessoas o melhor da minha essência, da minha informação, de todo o meu repertório. Fantástico. Fantástico. Muito comunicação bom. É vida, né? A comunicação é vida. É vida. É vida. A gente precisa dela para tudo. Para tudo, assim, comunicar. Como quando a gente perde a comunicação, quando a gente vê pessoas perdendo comunicação, como que a gente vê o impacto disso na vida delas. Você sabe que os meus pacientes me falam? Vou te dizer que 9 em cada 10 a gente só dá valor para a voz quando a gente perde. É verdade. Porque a voz é tão nossa, a voz está lá na sala de parto, chora ao nascimento. Verdade. Agora, se o bebê não chora, vira um caos.
todo mundo entra em desespero. Porque se o bebê nasceu e não chorou, o que acontece? Tem alguma coisa errada. Então é um nível de tensão muito grande. O maior alívio da sala de parto é o choro do bebê. Verdade. E é um choro que não é, nasci, vou chorar. Não existe isso. Ele é reflexo. E a gente vai crescendo com essa voz, que é uma voz que a gente não para pensar. As pessoas que param para pensar na voz são as pessoas que precisam da voz, principalmente profissionalmente. É verdade. Aí elas começam para um outro nível de consciência. Só que hoje a gente está vivendo num mundo tão conectado, onde todo mundo está se conectando pelas mídias, pelas redes. Então todo mundo vai lá e posta um story, todo mundo vai lá e posta um vídeo, interage. O WhatsApp, você vai lá, tem mensagem de voz. Então a voz está ali o tempo inteiro. E se tem uma coisa que dá treta no WhatsApp, é mensagem de voz. Se você acelerar, então, vocês já fizeram esse teste? Ouve o áudio da pessoa na velocidade normal 1 e depois coloca na 2.0. A emoção muda completamente. Isso é verdade. Aí, às vezes, você tá na pressa, você vai lá no 2.0 e você fala, nossa, fulano tá irritadinho comigo, e você responde irritado. Só que o fulano não falou com você irritado. Você sentiu o fulano irritado que você colocou no 2.0. Quando você coloca no 1, você vê que o fulano tava paz e amor. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu fiz isso porque eu estava ouvindo um áudio e aí eu falei, gente, acho que eu não estou entendendo direito. Aí eu botei a velocidade normal para eu entender o que a pessoa queria dizer. Mas eu não parei para fazer essa... Muda. Às vezes você acha que a pessoa está mais irritada. Foi instintivamente. Isso. Né? Uhum. Mas é isso mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está acelerado. Tá todo mundo correndo contra o tempo. Verdade. E aí é muito raro a gente ouvir um áudio 1.0. Muito raro. Aí a gente muda a modulação da pessoa, a gente muda a velocidade, a gente muda o que a gente chama de psicodinâmica vocal. A psicodinâmica vocal é o impacto que a minha voz causa no outro. Foi a história que eu comentei. Fulano é meigo, fulano é bravo, fulano é autoritário. Ou então, nossa, a Carol tá tão feliz hoje, o que será que aconteceu? Essa é a psicodinâmica vocal. Quando você muda a velocidade da pessoa, do áudio, você distorce a psicodinâmica dela completamente. Fantástico. Aí você vai brigar com a pessoa, sendo que ela Fantástico. nem teve, né? Não era isso. Muito bom. Muito bom. Olha, meninas, eu não tenho nem como agradecer. Aprendi muito. Estou muito feliz de receber vocês duas. Vocês sabem da minha admiração por vocês duas, do meu carinho. Eu escolhi a dedo quem estaria comigo nesse meu projeto, que era um sonho assim, de resgatar as pessoas pela comunicação, que eu acredito muito na nossa profissão. E vocês, para mim, sim, são referência. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por acreditarem nisso tudo. E doar o tempo de vocês, esse conhecimento tão vasto, tão rico. Foi maravilhoso. Agradecendo a audiência de vocês. Ativem o sininho. Continuaremos com coisas muito boas. Obrigado por vocês estarem aqui.